Vamos direto ao ponto. Por que emagrecer rápido faz o cabelo cair tanto? É um mistério médico fascinante, né? A gente consegue aquela melhora incrível na saúde metabólica, perde peso e do nada o cabelo começa a cair de forma alarmante. É frustrante demais. A saúde geral parece estar na sua melhor fase, mas o espelho assusta. Então o que será que realmente acontece lá dentro do nosso corpo para disparar essa reação tão drástica? Para a gente ter uma noção real do problema, olha só esses números. Fisiologicamente, perder uns 50 a 100 fios de cabelo por dia é super normal, faz parte do jogo. Mas quando bate o que a medicina chama de eflúvio telógeno, nossa, esse número salta de forma aterrorizante para mais de 300 fios caindo todos os dias. Não é só um pouquinho de cabelo na escova, é uma queda massiva que a gente vê no ralo do chuveiro. O impacto psicológico disso é gigantesco. Nesta nossa análise de hoje, baseada numa revisão científica super detalhada do Dr. Lucas Ribeiro, vamos entender a fundo esse diagnóstico clínico. Vamos destrinchar a literatura médica mais recente para descobrir os verdadeiros gatilhos e, principalmente, como prevenir e reverter esse pesadelo durante o processo de emagrecimento. Bom, para entender o erro, a gente precisa primeiro entender o normal, certo? O nosso cabelo tem um ciclo de vida contínuo. A maior parte do tempo, a imensa maioria dos fios está numa fase chamada anágena, que é o crescimento ativo. Eles ficam lá, crescendo a todo vapor por anos. Eventualmente, passam para a fase telógena, que é um descanso natural de uns meses antes de caírem. O grande problema do eflúvio telógeno é que ele força uma transição prematura e em massa. Os fios pulam direto da fase de crescimento e caem de paraquedas nessa fase de queda, ignorando totalmente o relógio biológico. E por que o corpo faz isso? A resposta está numa coisa chamada triagem metabólica. Imagina que a gente entra num estresse calórico extremo, como no emagrecimento muito rápido. O corpo entra em modo de emergência absoluto. Ele age literalmente como um médico de trauma, decidindo quem precisa de recursos primeiro para não morrer. Coração, cérebro e rins ganham prioridade total. Enquanto isso, o suprimento de nutrientes é roubado sem dó de tecidos considerados não essenciais. E, infelizmente, para nossa estética, cabelo é totalmente dispensável numa crise de sobrevivência. É por isso que o nosso folículo capilar funciona como um termômetro metabólico supersensível. Ele é um dos tecidos mais ativos de todo o organismo. Como as células da raiz se dividem muito rápido, qualquer falta repentina de proteína ou de calorias é detectada na hora. Ele percebe a crise, para ali na produção celular e força aquele fio a entrar na fase de queda. E aqui tem uma quebra de paradigma clínica super importante. Ver o cabelo caindo depois de emagrecer não quer dizer de jeito nenhum que o tratamento falhou ou que a gente tem que jogar tudo para o alto. Muito pelo contrário. Isso é simplesmente uma demanda biológica urgente. É o corpo emitindo um sinal de alerta vermelho piscante de que ele precisa de uma reposição nutricional que a dieta não está cobrindo. Tá, mas o que exatamente está faltando nessa conta? A literatura destaca elementos críticos que simplesmente despencam com a restrição de calorias. Estamos falando de reservas de ferro, como a ferritina, e vitaminas essenciais como a D e a B12, que são cruciais para produzir o DNA das células. O zinco também entra como um pilar de estrutura. Quando os níveis desses nutrientes caem abaixo do ideal, a fábrica de fazer cabelo simplesmente fecha as portas. Agora, é vital a gente não confundir os diagnósticos para não gerar um pânico desnecessário. Tem uma diferença enorme entre o eflúvio telógeno e a alopécia androgenética, que é a famosa calvície. Na calvície, o fio vai afinando, formando aquelas entradas no topo da cabeça. Já no eflúvio telógeno, a queda é difusa, o cabelo cai por igual. E o detalhe mais importante, o fio não afina, ele cai inteiro, muitas vezes com aquele pequeno bulbo branco na ponta, o que prova que é uma crise temporária de estresse metabólico, e não uma perda definitiva do folículo. Isso nos traz para uma das maiores polêmicas do momento. Com todo mundo comentando sobre os medicamentos GLP-1, tipo o Ozempic e o Mounjaro, aumentou muito o relato de queda de cabelo. E a pergunta que não quer calar na comunidade médica é: será que esses remédios modernos são tóxicos para o folículo capilar? A ciência médica é super clara nisso. Não tem evidência nenhuma de toxicidade direta no folículo. A culpa não é da medicação em si. O que rola é um efeito dominó indireto. Pensa bem, o remédio tira o apetite de uma forma muito brusca. Isso gera um déficit gigante de calorias e de proteínas, muito maior do que a gente percebe. Ficar sem comer direito leva a uma desnutrição severa em poucas semanas. E chegamos no eflúvio telógeno. A queda vem da desnutrição extrema que a falta de fome acaba mascarando. A excelente notícia é que existem protocolos preventivos fortíssimos. Para proteger o cabelo, a gente não pode atirar no escuro. Tem que fazer exames de sangue basais antes de começar a perder peso.
Além disso, o consumo de proteína precisa ser cravado lá em cima, entre 1,2 a 1,6 gramas por quilo ao dia, mesmo que não tenha fome nenhuma. Junta essa meta de proteína com um multivitamínico de boa qualidade logo no começo e exames a cada 3 meses e a gente cria um verdadeiro escudo protetor para o fio. Mas e se o cabelo já começou a cair? Depois de corrigir o déficit nutricional, que é a base de tudo, a ciência apoia o uso de terapias extras para acelerar a recuperação. O minoxidil tópico, por exemplo, é super recomendado para acordar os folículos. Ele ajuda a encurtar aquela fase de repouso e empurra o fio de volta para a fase de crescimento. Só que detalhe essencial, o minoxidil só faz milagre se a fábrica de cabelo já estiver abastecida com os nutrientes que a gente corrigiu antes. Sem matéria-prima, não tem crescimento. O que mais maltrata a mente nesse processo é a percepção do tempo. As coisas são muito atrasadas na biologia capilar. O cabelo não cai no mesmo dia em que a dieta agressiva começa. Existe um delay bem enganoso, de 2 a 4 meses, até a queda ativa realmente assustar. É por isso que é tão difícil ligar a queda à dieta que foi feita lá atrás. Depois que atinge o pico, a queda costuma estabilizar entre o 4º e o 6º mês. Só depois disso é que o caminho fica livre para nova repilação. E para acalmar o coração, temos uma estatística fantástica. Quando a causa raiz, que é o estresse calórico e a falta de nutrientes, é identificada e tratada certinho, 95% dos casos conseguem uma recuperação completa e total do volume capilar. É quase garantido. É um processo que exige muita paciência, levando aí de 9 a 18 meses. Mas o prognóstico final é excelente. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão bem profunda. Hoje em dia, nós temos ferramentas maravilhosas que derretem o peso em tempo recorde, passando por cima de vários mecanismos antigos do nosso organismo. Mas esse custo biológico que aparece muito na perda capilar massiva levanta uma dúvida intrigante. Será que a medicina de emagrecimento rápido está forçando um ritmo que a nossa biologia básica simplesmente não consegue acompanhar? Até que ponto a gente pode apressar a tecnologia médica sem desrespeitar os limites da nossa fisiologia mais fundamental? Fica aí o questionamento.